Bem, pessoal, já estamos de volta. Vamos dar continuidade ao conceito de tributo, falar agora do finzinho. Se diz que o tributo, além de tudo que foi comentado até agora, é cobrado mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Aqui eu já advirto do seguinte: essa palavra vinculada e suas cognatas, vinculação, vinculado, vinculados, essa palavra vai aparecer em direito tributário em 3 contextos diferentes. E eu já vi muita gente, muito boa, errar questões fáceis, porque na hora começaram a ler, leram rápido e achou que a questão está falando de uma coisa e ela está falando de outra. Tá? E eu vou chamar muita atenção em cada um desses sentidos. O primeiro sentido que nós estamos estudando aqui, eu acho que é o mais fácil de ser compreendido, porque é o mesmo sentido em que a palavra vinculado aparece numa famosa classificação lá do direito administrativo. Lá em direito administrativo se diz que os atos administrativos podem ser vinculados ou discricionários. Na realidade, essa classificação tem a ver com o regramento do ato, com o grau de liberdade que tem a autoridade administrativa para a prática do ato. Deixa eu dar um exemplo bem típico de direito administrativo, bem fácil de ser entendido. Suponha que uma servidora federal pediu licença capacitação. Servidor público federal, depois de 5 anos, já sendo estável, pode pedir licença por 3 meses para fazer um curso que lhe lhe qualifique para o melhor desempenho de suas atividades atuais ou futuras. Aí o chefe vai analisar se aquele curso tem a ver com suas atribuições atuais ou futuras, se vai melhorar o desempenho de suas funções, tem uma certa margem para conceder ou não aquela licença. Então essa concessão seria ato discricionário, nesse sentido. Discricionário tem margem para atuar, analisar a conveniência e a oportunidade. É conveniente para ela esse curso? Essa é a melhor oportunidade? Eu vou conceder um curso agora ou melhor mais para frente? Certo? Então isso tudo pode ser analisado. Agora imaginem uma servidora que está grávida, o menino vai nascer daqui a 1 semana e ela pede licença maternidade. Claro que o chefe não pode chegar para ela e dizer: olha, não é conveniente que essa criança nasça agora. Deixe para outro momento mais oportuno. Claro que não. Ela vai ter, a chefia vai ter que conceder a licença. É um ato vinculado. Ato vinculado é aquele ato cara crachá. Lembra lá o Roberto Silvino, acho que era, né? Era o Silvino, não lembro o nome exatamente dele, do comediante, que fazia um quadro que era cara crachá. Ele ficava na frente de um ambiente, por exemplo, rolando uma festa lá dentro, alguém queria entrar e ele dizia: você tem um crachá? A cara que está no crachá é a sua? Não, pode ser o presidente da República. O que mandaram fazer aqui é olhar cara crachá. O cara que trabalhava no cara crachá é o cara que mais atuava de maneira vinculada. Vinculada, não analisa quem é você, se você é rico, se você é pobre, não analiso nada. Eu só quero saber se você tem o crachá e a cara é essa. Isso é ato vinculado, sem nenhuma margem de atuação. A cobrança de tributo é ato vinculado. A autoridade administrativa, diante da ocorrência do fato gerador, jamais pode deixar de cobrar. Se deixar de cobrar, quem vai ser punido é ela, a autoridade administrativa. Inclusive lá no artigo 142 do CTN, que é o artigo que fala de lançamento tributário, é com o lançamento que se cobra o tributo. Esse artigo 142 define o que é lançamento, aí o parágrafo único diz: a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Vinculada e obrigatória. Não há margem para a autoridade decidir se cobra ou não. O sob pena de responsabilidade funcional é dizendo assim para o auditor: se isso aconteceu, o fato gerador cobre. Agora, deixe de cobrar para você ver o que acontece. Responsabilidade funcional. Certo? É a autoridade caminhando de mãos dadas com a responsabilidade, como sempre em direito. Certo? Então, a cobrança é vinculada. Não há margem. Eu lembro de certa feita eu fui dar uma aula em Salvador, e depois quando fui fazer o check-out no hotel, aí quando eu estava saindo o cara me entregou a conta, e quando eu peguei a conta lá, e tinha lá taxa de turismo. Aí eu, como professor de tributário, eu olhei, pô, taxa de turismo? Aí eu pensando, que taxa de turismo? Fui analisar se poderia cobrar taxa com aquilo. Aí o cara que viu eu vocalizar taxa de turismo, o cara lá, o empregado do hotel, disse: se o senhor não quiser, não precisa pagar não. Aí eu: então não é tributo. Ele: o quê? Aí eu: não, calma meu senhor, não estou só aqui pensando tecnicamente, né? Porque se ele diz: se o senhor não quiser, não tem que pagar, não é tributo. Porque primeiro, não é compulsório, porque se eu quiser, eu não pago. Se eu não quiser, eu não pago. E também a cobrança que ele está fazendo não é vinculada, ele pode deixar de cobrar.
Vejam que, na realidade, o ser cobrado mediante atividade vinculada é o outro lado da moeda que nós já estudamos. A gente viu que do lado do contribuinte, o pagamento é compulsório, a prestação pecuniária é compulsória, o contribuinte é obrigado a pagar. Do lado do fisco, ele é obrigado a cobrar. Então, é a obrigação dos dois lados. Então, o compulsório é para dizer contribuinte não depende de sua vontade. O vinculado é para dizer fisco não depende também de sua vontade. Aconteceu o fato gerador, o tributo deve ser cobrado sem qualquer alternativa. Muito bem. Diante disso, vamos a uma questão a respeito da matéria, em que você vê alguns desses elementos serem cobrados, né? Em que o SESP perguntou da seguinte forma: considerando-se o que dispõe o CTN, é correto afirmar que, como regra geral, os tributos. Aí vamos lá. Alternativa A: são compulsórios, podendo sua obrigatoriedade advir da lei ou do contrato. Falso, que nós vimos que o tributo é prestação instituída em lei, nunca do contrato. Eu diferenciei várias vezes aqui do direito privado, dizendo a obrigação contratual é de um jeito, a obrigação tributária é exatamente de outro. Direito privado versus direito público. Podem ser pagos em pecúnia, in natura ou in labore. Eu falei para vocês in natura e in labore. Isso aí está vedado pelo CTN. In natura é entregar bens. Lembrar que tem caso excepcional que isso é possível, que é dação em pagamento em bens imóveis, que será estudado aprofundadamente aqui, tá? In labore seria pagar com serviços, né? Quem defende tributo in labore vai ter que dizer que o serviço militar obrigatório seria semelhante a um tributo, né? Por uma prestação que não é em moeda, mas é em trabalho. Então não faz sentido algum. Para o nosso conceito de tributo, isso aí está fora. Item C. São cobrados mediante atividade administrativa, a qual pode ser vinculada ou discricionária, jamais discricionária, tem que ser atividade vinculada, foi o último ponto que nós vimos. Alternativa D. Podem incidir sobre bens e rendimentos decorrentes de atos ilícitos, embora não possam ser utilizados como sanção. Certinho. Tributo não é sanção por ato ilícito. Agora, se o bem ou rendimento que você obtém decorre de ato ilícito, para o direito tributário é irrelevante. O tributo não é sanção, mas se você obteve um rendimento decorrente de ato ilícito, você vai ter a tributação do imposto de renda sobre esse ato ilícito, certo? Se você receber um bem decorrente de um ato ilícito, os tributos sobre a transmissão desse bem, se por exemplo o cara lhe pagou com uma doação, com a entrega de um imóvel, foi um ato de transmissão de imóvel interviews oneroso, vai ter que ter o ITBI do mesmo jeito, certo? Então a alternativa D está correta, correspondendo ao gabarito máquina. A alternativa E: tem por fato gerador uma situação jurídica abstrata, não sendo possível vincular um tributo a qualquer atividade estatal específica. Vamos lá. Tem duas coisas aqui. Uma delas nós vamos aprofundar bastante quando estivermos tratando da situação da definição de fato gerador. Olha só. O que é abstrato é o que está na lei. Quando você coloca lei a lei, tem lá fato gerador do ICMS, é saída da mercadoria do estabelecimento comercial. Isso é abstrato. Por que é abstrato? Porque eu não estou falando que a mercadoria, uma melancia, saiu do estabelecimento. Frutaria de José. Se eu disser, saiu uma melancia da frutaria de José, eu não estou falando mais em nada abstrato, estou falando em fato concreto ocorrido no mundo. Então você tem um fato gerador, uma definição abstrata, mas o tributo, para que aconteça o surgimento da obrigação tributária, tem que acontecer o concreto. Não basta estar previsto na lei. Fato gerador é sair da mercadoria do estabelecimento comercial. Tem que sair aquela mercadoria daquele estabelecimento comercial em determinada data para que surja o dever de pagar tributo, certo? Então você tem o abstrato na lei, mas tem que haver a concretização daquilo ali no mundo para que o tributo seja cobrado. Eu estou explicando rapidinho isso porque, claro, a questão aqui é ampla, né? Ela acaba abordando também esse ponto, mas a gente vai aprofundar bastante esse ponto no momento adequado. Mas mesmo você não conhecesse bem essa questão da situação jurídica abstrata, essa última parte aqui a gente já tem que começar a conhecer agora, eu vou explicar melhor daqui a pouquinho. Mas desde já eu vou dizer, não sendo possível vincular um tributo a qualquer atividade estatal específica. Existe tributo que é decorrente de uma atividade estatal específica. Tem que haver uma atividade estatal para o tributo ser cobrado, certo? Que é o caso, por exemplo, da taxa. Taxa é sempre taxa de alguma coisa. Taxa é pela prestação de um serviço. Taxa pelo exercício do poder de polícia. Então, taxa, o Estado faz algo, realiza uma atividade estatal específica
e cobra por essa atividade estatal específica. Então, taxa pela coleta domiciliar de lixo, certo? Então, por exemplo, o município foi na casa da Camila Novaes, que está me dando as boas-vindas, muito obrigado, Camila. Então, o município foi na casa da Camila e coletou o lixo. E cobrou da Camila o valor da taxa pela coleta de lixo. Então é um tributo vinculado à atividade estatal específica. Então a alternativa está errada. Já vimos que a alternativa correta é a alternativa D de dado. Já a marcamos, inclusive. Muito bem. Teoricamente, se o Estado está te cobrando algo e você quer saber se este algo é um tributo, sua atividade é bastante simples. Basta você testar no conceito de tributo do artigo 3º do CTN, certo? Você verifica se é uma prestação pecuniária, se é compulsória, se é instituído em lei, se não é sanção por ato ilícito, se a cobrança é vinculada, obedeceu a tudo, teoricamente é um tributo, tá? Mas eu vou comentar aqui que teve um caso, basicamente esse foi do FGTS, eu vou usar esse título aqui, seria mais adequado para falar do FGTS, vou comentá-lo daqui a pouquinho, logo a seguir, mas antes eu quero fazer alguns comentários rápidos sobre contribuição sindical e pedágio, tá? Contribuição sindical. Quem já foi meu aluno em cursos anteriores, eu tenho muito ex-aluno aqui pelo que eu estou vendo, deve lembrar que eu sempre citava uma das contribuições sindicais como um tributo, de uma espécie que nós vamos estudar mais à frente, que é a contribuição de interesse, categorias profissionais ou econômicas. Tá? Só que isso mudou recentemente com a reforma trabalhista. Porque vejam só, se você pegar a Constituição Federal e abri-la no artigo 8º, você vai ver que lá são previstas 2 contribuições sindicais. 2. O artigo 8º, lá no inciso 4, começa dizendo: a Assembleia Geral fixará a contribuição que... Aí vem um blá blá blá. Aí lá no fim se diz: independentemente da contribuição estabelecida em lei. Então ele começa falando de uma fixada pela Assembleia Geral e termina falando da outra, fixada em lei. De cara, a fixada por Assembleia Geral nunca foi considerada tributo. Até porque não existe tributo previsto em Assembleia Geral, né? Então a gente viu que o tributo é criado por lei. Essa contribuição fixada pela Assembleia Geral é aquela que só quem paga é quem se filia ao sindicato. Você já deve ter passado pelo... começar a trabalhar num local, não importa a sua área de atuação, mas em algum momento receber a visita do sindicato. Ou conversar com o pessoal do sindicato: olha, vamos nos sindicalizar aqui para defender nossos direitos, você vai pagar um valor mensal de 1% do seu salário, às vezes de 2%, às vezes um valor fixado em reais mesmo. Bem, varia de uma categoria para outra, porque quem fixa é a Assembleia Geral, tem liberdade para fazer isso. Dá para ver também por esse segundo elemento que também não seria tributo por aí. Já não é tributo por não ser fixado em lei e principalmente não é tributo porque era opcional. Você só se filia ao sindicato se quiser, só pagava a contribuição, portanto, se quisesse. Agora, aquela fixada em lei não é aquela que você paga ao sindicato mensalmente porque se filiou. Era o que a imprensa chamava de imposto sindical. Estou fazendo entre aspas porque não é imposto, ele é uma contribuição, como nós vamos ver. Mas era um tributo. Ela era fixada em lei, como todo tributo, e todo mundo tinha que pagar, sendo filiado ou não a sindicato. Tem gente que ia para a justiça e o judiciário dizia: não, é fixado em lei, é tributo. Mesmo quem não é filiado a sindicato obtém benefícios da atuação do sindicato. Então, uma das contribuições você tinha que pagar. Então, era compulsório, era fixado em lei e, portanto, era tributo. Só que, recentemente, houve uma reforma trabalhista em que essa contribuição sindical, essa segunda, também passou a ser opcional. Se o trabalhador não autorizar o desconto, é aquela contribuição que equivale a um dia de trabalho do trabalhador por ano. O seu salário de um dia é descontado uma vez por ano para a título de contribuição sindical. Certo? Então houve uma mudança e caiu a compulsoriedade. Se caiu a compulsoriedade, caiu o caráter tributário. Não mais é tributo. No more, ok? Inclusive, é bom lembrar, porque isso aí pode ser cobrado também em prova de tributário, que houve uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa reforma trabalhista, especificamente na parte que nos interessa aqui. O pessoal estava dizendo: não poderiam ter feito isso, porque para mudar a natureza do tributo precisaria lei complementar. Nós vamos ver
que para criar um tributo, a regra é criar por lei ordinária mesmo, lei comum. Então, se uma lei ordinária pode criar, uma lei ordinária pode se extinguir, certo? E também o Supremo disse, olha, já houve uma evolução nas relações sociais, de forma que hoje em dia, essa obrigação para custear o sindicato, o legislador pode fazer com que ela deixe de existir. Muitas pessoas estavam até revoltadas. O Supremo até citou que muita gente via os sindicatos se aliando a determinados grupos políticos e ficavam se sentindo verdadeiramente violados de terem que dar dinheiro para lá da marra. Ah, eu vou ter que dar dinheiro para o sindicato se alia a um determinado candidato ou a um determinado grupo político com o qual não concordo e eu financiando isso. Então, a liberdade aí nesse caso prevaleceu. Não que o Supremo diga, agora vai ser sempre livre. Não, o Supremo diz que quem resolve isso é o legislador. O Congresso Nacional retirou a obrigatoriedade da contribuição sindical. Ponto. O Supremo entendeu que isso é constitucional. Ao retirar a obrigatoriedade, o que nos é importante aqui, por isso que eu não estou aprofundando tanto na decisão, que ela fala de vários aspectos constitucionais, trabalhistas, sindicais, mas o que eu estou falando aqui é que, do ponto de vista tributário, o que é importante para a gente é perceber, tirou a compulsoriedade, tirou o caráter tributário. Se você pode decidir se paga ou não, não se trata de tributo, ok? Quanto ao pedágio, eu quero chamar a atenção do julgado do Supremo na ADI 800. Nós vamos voltar a falar de pedágio, certo? E falar também dessa decisão. Só quero agora dizer o seguinte. Lá no passado, houve um pedágio que o Supremo considerava tributo, que quem... não vou dizer que as pessoas são mais velhas não, né? Pode ter visto na internet. Mas lá no passado houve um tal de selo pedágio, que você era obrigado a pagar. Se mesmo se você andar uma vez só na rodovia, não, você tinha que pagar o pedágio e afixava no para-brisa do veículo um selo para mostrar que pagou aquilo ali. Era obrigatório e o Supremo considerava tributo. De uns tempos para cá, quase todos os pedágios existentes no país passaram a ser privados, havendo uma concessão da rodovia para um particular, e o pedágio é cobrado num regime contratual de preço público. No meu livro, inclusive, quando eu falo especificamente do pedágio, eu cito a lei da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que deixa claro que o pedágio é preço público ou tarifa, é direito privado, como a gente vai aprofundar mais à frente. Então, hoje em dia se entende que é contrato, não tem mais natureza tributária. A explicação aqui está bem vagabundinha, bem curtinha, porque é só um aviso para que percebam que hoje em dia em prova de concurso a gente tem que dizer que pedágio não é tributo, apesar de o artigo 150, inciso 4 da Constituição parecer dizer que é. Vou fazer só um parênteses sobre isso. É porque o artigo 150, inciso 4, diz que não se poderá estabelecer limitação à circulação de pessoas ou bens pelo país por meio de tributos interestaduais e intermunicipais, vírgula, ressalvada a cobrança do pedágio. Ora, se eu digo não pode cobrar tributo, salvo o pedágio, é que na minha cabeça o pedágio é tributo. Se eu dissesse a vocês, olha, os animais têm que ser bem tratados, com exceção das melancias, porque você pode enfiar a faca numa melancia, aí você vai dizer para mim, mas melancia não é animal, vírgula, animal, exclamação, né? Você não vai excetuar de uma regra algo que não faz parte da regra. Se eu digo, isso é assim, salvo... é porque esse salvo aqui seria uma coisa que estaria inserida normalmente. Então, se eu digo, não pode cobrar tributo, salvo o pedágio, é porque o pedágio na minha cabeça é tributo. Mas o Supremo diz que esse pedágio aí que seria tributo era aquele tipo de pedágio. Hoje em dia, regime de direito privado não mais é tributo. Então, pedágio aqui, preço público, mesmo quando o poder público é quem cobra. Nesse caso aqui da ADI 800, se discutiu um pedágio lá no Rio Grande do Sul, em que o governo fez alteração do valor por decreto. O pessoal disse, não é se é tributo não pode ser por decreto, tem que ser lei. O Supremo disse, não é tributo, pode ser por decreto. E por fim, o caso do FGTS. Um caso ao qual eu quero que vocês deem atenção, porque tem muita gente, com todo meu respeito aos diversos professores de tributário no país, os diversos livros, tem muita gente que entendeu completamente errado a decisão do STF. Eu só posso entender que entendeu errado porque leu rápido demais. Porque o que acontece? Que a gente tem que olhar desde a origem. Me permitam gastar um tempo com isso para que você entenda isso e não esqueça mais nunca. Ninguém vai para o Supremo, para o Judiciário, para perguntar se algo é tributo. Certo? Você vai para querer não pagar algo, né? E aí no meio pode ser relevante discutir se é tributo ou não, certo? Foi o que aconteceu. Em vários casos no Brasil, trabalhadores que haviam sido demitidos foram para a justiça para cobrar FGTS que não tinha sido depositado pela empresa.
certo? Às vezes, quando chegava no judiciário, o judiciário percebia que a empresa estava décadas, né, sem depositar nada de FGTS. Hoje isso é percebido mais rápido, mas no passado passava direto isso aí. E aí o que aconteceu? Quando chegou no judiciário, havia uma discussão sobre prescrição. Prescrição. Qual é o prazo que o cara tem para ir para a justiça? Se você disser que o prazo é de 5 anos, o trabalhador, quando for para a justiça, ele só poderá cobrar os últimos 5 anos. Porque quanto ao 6º ano, aí poderia tocar até o tchan, né? Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou, né? 6º ano para trás, passou o prazo de 5 anos que você tinha para cobrar. Então você só poderia cobrar os últimos 5 anos. E aí tem o seguinte: quem diz o prazo de prescrição para cobrança de tributo é o Código Tributário Nacional, que diz que o prazo é de 5 anos, e nós vamos ver que essa regra não tem exceção. Certo? 5 anos e acabou. Então, é tributo, prazo de 5 anos. Ponto. 5 anos e acabou. Muito bem. Só que, se o judiciário disser que são 5 anos, prejudica um monte de trabalhadores, pensou o STJ. Porque, normalmente, o trabalhador só vai para a justiça contra o empregador depois que ele foi demitido. O trabalhador tem medo de ir para a justiça enquanto está na relação de emprego, com medo de perder o emprego. Né? Só quem vai para a justiça sem ter sido demitido é funcionário público, porque tem estabilidade. Aí o que acontecia? Hoje não é muito comum isso, mas no passado era muito comum uma pessoa trabalhar numa empresa a vida toda. Passei 30 anos da minha vida, 35 anos trabalhando para a mesma empresa. Aí o cara passou 30 anos trabalhando para a mesma empresa, depois saiu, foi demitido, aí eu vou para a justiça, chegasse na justiça para cobrar, perdia 25 anos de FGTS, a empresa não estava depositando. Então veja a responsabilidade do STJ. Se eu disser que é tributo, 5 anos e ferra com muito trabalhador. Só que havia uma lei dizendo que o prazo de prescrição para FGTS é trintenário, 30 anos. Olha como fica bom. 30 anos, aí é muito difícil alguém passar mais de 30 anos na empresa. Você recuperar 30 anos é recuperar muita coisa. Só que, para essa lei valer, só se você disser que a FGTS não é tributo. Porque, como nós vamos ver, essa questão de prescrição tributária tem que estar em lei complementar, e a lei complementar é o CTN, tem status de lei complementar, só ele. Então, em suma, como nós vamos explicaremos melhor isso mais à frente, mas em suma, no Brasil, qualquer lei que queira estipular prazo diferente de prescrição para qualquer tributo, teria que ser lei complementar. E a lei complementar é o CTI. Então, as leis ordinárias, as leis comuns foram editadas, todas o Supremo declarou inconstitucional. Nenhum ele aceitou. Então, prazo de 5 anos e acabou. Então, para o STJ salvar o trabalhador, só tinha uma coisa que ele poderia fazer: dizer que a outra lei estava valendo. O Fortinite pergunta se é para concurso OAB. Bem, basicamente a aula aqui é para concurso fiscal, mas se estiver estudando para concurso jurídico vai servir. Se estiver estudando para OAB, vai bem além do que você vai precisar. É que a prova da OAB normalmente é mais simples do que as provas que são da área fiscal. Se estiver estudando para a jurídica também, meu amigo, as provas de tributário da área fiscal são bem mais complexas, até porque tributário é a matéria mais importante da área fiscal. E eu me permito fazer um comentário aqui para todos vocês. Eu vejo muita gente elogiando a aula, muito obrigado, e eu espero que todos estejam amando a aula. Porque se vocês estiverem odiando o direito tributário, preste atenção, se é o professor de direito tributário, porque se você odiar direito tributário, vai estudar para outra coisa, viu? Porque senão sua vida vai virar um inferno. Porque sua vida como fiscal vai ser direito tributário na veia, meu amigo. Vai ser cobrar tributo, certo? Então, como a matéria é muito importante, e eu gosto muito de trabalhar para fiscal justamente porque eu adoro que a minha matéria esteja entre as mais importantes do concurso, certo? Então, a gente vai num nível mais alto até do que você vai precisar para a OAB. Então, valeu aí. Obrigado também, Luiz Fernando. Obrigado para todo mundo que está fazendo os comentários, ok? Então, voltando, para o STJ salvar o trabalhador, só havia uma chance. Era dizer que não era tributo. E não tinha como ele dizer que a FGTS não era tributo, porque é uma prestação pecuniária compulsória instituída em lei, a cobrança não é sanção por ato ilícito e a cobrança é vinculada. Mas o STJ achou um jeito. Lembrou? Só se a gente usar outro conceito de tributo. Aí foi lá na Lei 4320, um conceito do direito financeiro, que diz que tributo, aqui não foi colocado, mas aqui é Lei 4320 de 1964, tá?
Tributo é a receita derivada. Lembra lá do primeiro bloco que eu disse que a receita pública pode ser originária, que é de direito privado, ou pode ser derivada, que é quando o Estado se utiliza do seu poder de império, certo? Receita derivada. Aí, instituída pelas entidades de direito público, compreendendo impostos, taxas e contribuições nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando o seu produto é arrecadação, né, o que o Estado recebe com o tributo, ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. O dinheiro tem que ir para custeio de atividades gerais ou específicas de União, Estado, DF, municípios. Ora, para onde vai o dinheiro do FGTS? Ele vai para uma conta vinculada ao trabalhador. É dinheiro do trabalhador. Não vai para atividade geral específica de entes federados, não. É do trabalhador. A STJ disse, olha, como no Conselho de Tributo consta a exigência de que o produto da arrecadação tem que ser destinado às atividades gerais ou específicas dos entes federados, então a FGTS não é tributo. Com isso, salvou o trabalhador. Editou, inclusive, a súmula 353 do Superior Tribunal de Justiça, resumo da sua jurisprudência, na súmula 353, diz que as disposições do CTN não se aplicam às contribuições para a FGTS. Ora, não se aplicam as contribuições para a FGTS? Por que não se aplicam? Para editar essa súmula, isso é a conclusão, porque como eu falei para você, ninguém vai para o judiciário perguntando isso é tributo ou não. O que o cara queria saber, o trabalhador, é se para essas contribuições usava o prazo de 5 anos que está lá no CTN. Aí o STJ diz, não é tributo, portanto, para essas contribuições não se aplica o CTN. Então, editando essa súmula, ele liberou o prazo de 30 anos. Então, prescrição trintenária. Ponto. Então, em direito tributário, contribuição para o FGTS não é tributo. E isso continua valendo nas provas. Qual foi o ponto que eu disse que muita gente, me perdão, não estou falando de ninguém especificamente, eu vi, não vou citar nomes, mas muita gente está explicando uma coisa muito errada. Que é o seguinte, o pessoal fala, sabe aquela decisão do STJ que disse que a FGTS não é tributo? O STF derrubou. O STF não derrubou, não. Foi o que aconteceu. Os empregadores que estavam tendo que arcar com os 30 anos, e deveriam ter que arcar mesmo, né, com os 30 anos de FGTS dos trabalhadores, não se conformaram e continuaram brigando. E no âmbito do Supremo, eles demonstraram o quê? Que lá no artigo 7º da Constituição, artigo 6º, artigo 7º, quando se fala lá dos direitos sociais, no artigo 7º tem um dispositivo que diz que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, dentre outros, ação para buscar os créditos decorrentes da relação de trabalho e da relação de emprego, com prazo prescricional de 5 anos, certo? Ou até 2 anos após a extinção do vínculo de trabalho. Ação contra os créditos resultantes da relação de trabalho. Então, o crédito de FGTS é um crédito decorrente da relação de emprego? Não há dúvida, eu acho que ninguém tem dúvida disso. O crédito de FGTS decorre da relação de emprego, de outra coisa não é. Certo? Então, se decorre da relação de emprego, o prazo é de 5 anos. Por conta da Constituição Federal. Sendo tributo ou não. Lembrar que a Constituição chega com o pé na porta. Eu não quero saber de lei que está abaixo, não. Aí, o que a gente diz? Olha, FGTS não é tributo. Mas então o prazo é 30 anos? Não, porque acima dessa lei que fala em 30 anos, tem a Constituição dizendo que o prazo é de 5 anos. Se você for ler a decisão, vai ver que o ministro Gilmar Mendes, aquele famoso ministro Gilmar Mendes, que foi o relator do processo, ele fala da decisão do STJ, ele concorda com a decisão do STJ, dizendo que FGTS não é tributo. Só que ele diz, mas contudo, porém, todavia, entretanto, ser ou não tributo, não tem o condão, eles gostam de falar desse tal de condão, né? Não tem o efeito de mudar um prazo que é estabelecido na Constituição. Então, é tributo? Não. Mas o prazo é de 30? Não. É tributo e o prazo é de 5 anos. Só que esse prazo de 5 anos não é o do CTN, que não pode usar o do CTN porque não é tributo. Esse prazo de 5 anos é por conta de a Constituição prever expressamente prazo prescricional de 5 anos como direito do trabalhador quanto a crédito resultante da relação de emprego. Observação. Você vai dizer, Ricardo, agora minha cabeça fundiu. Cuidado, fundiu, né? Para não falar um negócio feio, né? Fundiu porque
Você colocou outro conceito de tributo, e esse do artigo você nem explicou detalhadamente como explicou do artigo 3º. Olha, conceito de tributo se for usar em direito tributário é o artigo 3º do CTN. Me perdoe o STJ, mas usar o artigo 9 foi um jeitinho que o STJ deu aqui, e por um motivo louvável, para salvar o trabalhador, só que não conseguiu, porque acabou ficando em 5 anos por conta da Constituição. Então, usou esse artigo 9 aqui uma vez. Se você um dia tiver que, por exemplo, numa prova discursiva, falar da natureza jurídica do FGTS, dizer se é tributo ou não, você tem que seguir o que diz o STJ. Não é tributo, e para explicar você vai dizer que o STJ usou o conceito de tributo do artigo 9 do CTN. Mas na CNTP, né, condição normal de temperatura e pressão, para saber se algo é tributo ou não, você testa no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Com isso a gente encerra esse bloco. No próximo já começa um novo tópico, que é a natureza jurídica específica do tributo. Até agora aprendemos a identificar quando uma cobrança que o Estado nos faz é tributo. A partir do próximo bloco, em sendo tributo que o Estado está cobrando, nós vamos passar a identificar que tributo é esse também, para detectar qual é o regime jurídico, quais são as regras jurídicas aplicáveis àquela cobrança. Até daqui a pouquinho.